West. Bom dia, Paulo Schiff, bancada e ouvintes da ISFE. Sexta-feira.
7h em ponto, bom dia para você que acompanha a edição desta sexta-feira, 21 de novembro de 2025, do ISFM News. Nesta edição, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a retirada da tarifa de 40% sobre 212 produtos brasileiros, como café, carne bovina e frutas. Até o açaí perdeu a taxa de 40%. O Itamaraty, a diplomacia brasileira, ainda tem a missão agora de reverter a punição a autoridades brasileiras, inclusive ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Pavilhão da África na COP30 pega fogo durante o painel. Bombeiros agiram rápido, dominaram o fogo em 6 minutos. E o presidente Lula, mais uma viagem. Lula agora viaja para a África do Sul, para a cúpula do G20, que acontece nesse sábado e nesse domingo. Tudo isso e muito mais na edição desta sexta-feira, que tem comentários, análise das notícias, pela advogada Patrícia Gores, pelo também advogado Ronaldo Serápicos. Na operação da mesa de vídeo, Gustavo Silva. Na operação da mesa de áudio da ISFM, o Felipe Faustino. E você comentando, participando, opinando aqui no ISFM News. Manda para a gente opinião, manda para a gente informação importante para compartilhar com outros ouvintes, telespectadores e internautas, ou por mensagem de texto para o WhatsApp 11 950 950 824, 11 950 950 824, ou então direto no nosso canal no YouTube. O acesso é rádio_SFM. Você pode postar no chat informação, opinião, que a gente vai procurar compartilhar com os outros ouvintes, telespectadores e internautas. E também pode votar na nossa enquete. Como você interpreta o incêndio ocorrido na COP30? Falha grave de organização, sabotagem ou ação intencional? Acidente comum sem teor político, narrativa exagerada pela mídia? Ronaldo Serápicos, como você vota na nossa enquete sobre o incêndio ocorrido na COP30, com grande repercussão internacional e com imagens impressionantes? Embora os bombeiros tenham agido com muita presteza, em 6 minutos dominaram o fogo, e 21 pessoas tenham sido atendidas prontamente também, a maioria delas por conta de inalação de fumaça. Bom dia! Bom dia, Paulo. Bom dia, Gustavo, Felipe. Bom dia, minha querida Patrícia Gores, que estava pelo mundo e hoje está de volta aí. Um excelente dia aos ouvintes da ISFM Depois da News. Escócia, de Portugal, Pois é, da depois Colômbia. ela vai... Você conhece aquele jogo onde está Carmen Sandiego? Era o meu jogo predileto, sabia? Não Onde sei se está você viu. Patrícia Gores no mundo? A Patrícia Gores, eu sempre gosto de ressaltar isso, é a única pessoa que eu conheço no mundo que deu uma palestra em Trinidad e Tobago. É verdade? É verdade. Dezembro do ano passado. Tá fazendo um ano agora. Isso me marcou profundamente. A comentarista mais Ela gosta do Caribe. metropolizada, tá na cara que ela gosta do né? Caribe. Mas ali aquela praia lá de Trinidad não é tão bonita, sabia? Não. Tobago que é mais. Mas é mais longe. Então não rolou praia. Não rolou praia. Bom, sobre a COP, o meu voto é que a enquete está exagerada. É uma enquete exagerada. Veja, tem que haver a investigação para saber as causas. Ninguém sabe as causas ainda do incêndio. Pode ter sido intencional, pode ter sido uma falha, mas o que acontece no final da história é que a COP teve vários erros de organização ao longo, não só da parte da preparação, que foi ineficiente, e ao longo do próprio evento aconteceram falhas que eu acho que foram lamentáveis. Então, tem a parte da estrutura, que pecou, teve a parte do ambiente que não era o ideal, não era o mais propício, a região não estava preparada nitidamente, você teve aquela história de especulação com preço, subiu o preço do Nordeste inteiro, então foi mal conduzido. E aí, mesmo que não tenha sido culpa da organização, o incêndio, que provavelmente não foi, a não ser que tenham cometido uma falha grave de segurança, mas isso acaba ficando como mais uma marca da desorganização do evento.
Então, para mim, se eu fosse votar, eu votaria como falha grave da organização pelo azar que eles tiveram. E o azar nunca vem desacompanhado de ações equivocadas. Essa história de sorte e azar, tem mais sorte quem faz tudo certo, tem mais azar quem faz tudo errado. Então, como as coisas lá não correram como deveriam, para mim é mais um item que depõe contra a organização do evento. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Então, eu acho que foi falha grave, porque a ONU já tinha cantado a bola sobre isso, né? Eles falaram que tinham fios muito encostados, aquele ninho de mafagafo que a gente conhece, que só brasileiro sabe fazer. Brasileira. Como É coisa você, nossa. Você entendeu? faz um evento pra gringo e não mostra um pouco da nossa gambiarra? É cultura, é algo cultural, né? Não era gato, devia ser um tigre, né? Então, as Tão Nações grande Unidas que é. tinham feito uma advertência depois sobre a segurança, né? E depois daquela tentativa de invasão da COP30, aquele tumulto que aconteceu. Mas teve e com relação à citaram segurança. essa parte também, né? Então, assim, já era carta marcada, né? Provavelmente poderia acontecer. E naquele calor, sem grandes estruturas, né? Correta, pelo menos. Mas eu acho que também pode ser uma outra coisa também. Não, a causa, né? por isso que eu falei, a causa vai ser investigada e tal. Mas para mim ficou a marca da falha da organização. Não, mas pode ser também o aquecimento global na prática. Puseram uma lupa. Eu acho, Puseram uma lupa em cima que da pode da acontecer? tenda. E dali fazer um estudo. Pode ter sido isso. Um fato genial de alguém, né? Agora, a grande notícia do feriado, sem nenhuma dúvida, foi o anúncio, Patrícia, pelo presidente Donald Trump, da revogação da tarifa de 40% sobre 212 produtos brasileiros. O Trump citou a conversa com o Lula no comunicado, né? O governo dos Estados Unidos citou a conversa com o Lula. Nós, durante todo esse tempo, desde o anúncio do tarifaço, que foi em abril, nós comentamos aqui que o Brasil superaria, ia doer um pouco, mas superava, ia buscar outros mercados, porque tem mercado para comida no mundo todo e os Estados Unidos não são os maiores consumidores. O Brasil é o maior exportador de alimentos processados e de alimentos não processados também. O Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, assim, isso foi só causa interna, que nós comentamos durante todo o tempo aqui também, a queda de popularidade do Trump por conta, um dos fatores, a inflação dos alimentos, principalmente do café, ele já tinha citado em outro discurso. Então, vai ter uma discussão agora, porque existe uma polarização, se o governo brasileiro foi habilidoso, foi competente nessa renegociação ou se deve única e exclusivamente aos interesses próprios dos Estados Unidos essa revogação. O Trump não se rende a ninguém, né? Ele não precisa fazer isso. Eu acho que deu um match entre ele e o Lula e isso incomoda, claro, muita gente, mas não foi por conta do Lula, né? Foi por conta mesmo da pressão. O café brasileiro, ele é essencial para o americano, né? Então, quando começa a faltar, você começar o dia com um café mais caro, e bem mais caro, e se vai irritando uma população que não tem inflação. Quando tem, é pífia, né? Não é que nem a gente, que a gente já está acostumado. Aumentou? Ok, vou pagar mais. Americano não, né? Então, o que mostra que o café brasileiro é forte, né? Faz diferença. O suco também tinha sido tarifado, depois recuado. O que demonstra que o agro é tech, é pop, é tudo e é forte, né, nos Estados Unidos. Mas eu não vejo isso como uma vitória de fato. A narrativa, né? O jogo de narrativas é bastante comum. Mas eu não vejo isso como um ponto crucial, que foi, de fato, a diplomacia brasileira, que foi o Lula. Não, foi algo interno. Concordo. Olha só que coisa. Eu concordo com o Eduardo Bolsonaro. A que ponto chegamos, hein? Tem dois aspectos aí interessantes a ser analisados. Um, o que levou à revogação das tarifas? É evidente que a queda de popularidade, que a inflação é o fator principal. Outro é a postura brasileira, a postura do governo brasileiro em relação a essa questão, Ronaldo. Olha, Paulo,
Eu não concordo nem com o Lula, nem com o Eduardo. Nenhum dos dois. São dois fanfarrões. A verdade é assim, gente. É simples de entender, não precisa ter muita investigação. Tudo que aconteceu com relação à tarifa até agora é diretamente ligado aos interesses do Donald Trump. Ele não está ligando para os interesses do Eduardo Bolsonaro, não está nem aí para os interesses do Lula. Ele está procurando os interesses dele. Ele usou as tarifas mundialmente, não foi só com o Brasil, mundialmente, para tentar reformular o mapa do comércio internacional, do comércio exterior internacional. Ele viu que os Estados Unidos têm um desequilíbrio. Com sucesso. Relativo, né? Em parte. Ele em parte conseguiu parcialmente, ele teve acordos com o Sudeste Asiático, teve acordo com a China, teve acordo com a Europa. Então ele conseguiu em parte, mas não conseguiu tudo o que queria. Ele tentou trazer para o governo americano uma forma de negociação que ele usava lá das empresas privadas dele, principalmente na área imobiliária. Ele sempre fez isso, ele sempre agiu dessa forma. Ele sufoca o seu concorrente ou o seu fornecedor até o sujeito não ter mais o que respirar, e aí ele dá uma afrouxada. É uma forma de conseguir alavancar a negociação melhor. Você fala, olha, eu quero 200 porque você, na verdade, quer 100. Então você pede os 200 porque o preço era 50, você pede o triplo para ver se ganha o dobro. Foi o que ele fez com o mundo inteiro. Então ele criou as tarifas, não foi porque o Bolsonaro pediu nem nada. Ele criou as tarifas porque era o plano dele. Ele não tarifou só o Brasil, ele tarifou o mundo inteiro. Aí, ele agora tem uma necessidade interna, a inflação interna, ele tem uma eleição difícil agora para o Congresso americano, e o cidadão, o eleitor, está fazendo o que a Patrícia mencionou agora. Ele está acordando de manhã e está tomando o café mais caro do mundo. O café hoje nos Estados Unidos é o café mais caro do mundo, até ontem pelo menos era. Então, isso tem um peso. E ele falou, bom, está na hora da gente dar uma afrouxada. Então não tem nada a ver nem com o governo brasileiro e nem com os fanfarrões aí que estão fazendo campanha fora do país. O que talvez a gente possa chamar de mérito, mas não foi mais do que a obrigação do governo, foram as duas ações importantes. A primeira, de não ceder imediatamente, até porque não tinha muito o que ceder, né? O que eles apresentaram a princípio como a desculpa esfarrapada do aumento de tarifas era a história do processo contra o Bolsonaro e tal, que ele sabia, o Trump sabia, que o governo brasileiro não podia entregar o Poder Judiciário para ele, para mudar o julgamento. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E a segunda é que quando as coisas começaram a evoluir, desde aquele encontro na ONU, em que o Trump veio com mais essa pérola, né, da química, com o Lula e tudo mais, eu tinha muito receio de que o Lula e a turma do PT, com aquela mania que eles têm anti-imperialista, anticapitalismo, que atrapalhassem de alguma forma, tripudiassem, colocassem alguma barreira. O Lula, surpreendentemente, falou que não, realmente, deu química, gostei dele, simpático o presidente, vamos conversar e tal. Então, o governo não atrapalhou o resultado do que era interesse dos Estados Unidos. Eles permitiram, né, fingiram que estava tudo certo, que eles estavam fazendo essa negociação, e o Trump depois voltou atrás. E o interessante, só para finalizar, Paulo, é o seguinte, para as pessoas entenderem que não tem nada a ver com nenhum interlocutor brasileiro. O Brasil não deu em troca absolutamente nada. O Trump fez uma série de exigências ao longo desse período todo, agora ele baixou as tarifas e não pediu nada, o Brasil não deu nada em troca. Então, isso é uma prova claríssima, um indício pelo menos claríssimo, de que o Trump age de acordo com seus interesses. Ele falou, agora está na hora de subir, agora está na hora de descer. Foi o que aconteceu. Agora, ainda tem algumas coisas para a gente analisar aí. Uma delas, a interlocução entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. A revogação das tarifas é retroativa a 13 de novembro, no dia em que eles se encontraram, né, os dois. Eles têm uma proximidade anterior, da época em que o Marco Rubio era senador e o Mauro Vieira já era do Itamaraty, já tinha cargos importantes. Isso deve ter facilitado um pouco. E depois tem essa questão de que não foi só a tarifa. O Trump citou o processo do Bolsonaro, falou de caça às bruxas, e as punições, as sanções do governo dos Estados Unidos a ministros do Supremo, a outras autoridades brasileiras ainda estão vigindo. O Itamaraty vai tentar agora a reversão dessas sanções, Patrícia.
O que eu acho difícil acontecer, né? Ele já deixou isso bem claro, que ele não concorda com o processo do Bolsonaro, né? E dito isso, ele acabou perseguindo, sim, né, as pessoas ligadas ao governo, pessoas ligadas ao STF. Mas eu acho muito difícil reverter isso. Por quê? Porque não faz parte do interesse do Trump. O Trump é um menino mimado que ele tem a bola, ele tem a trave, ele tem a rede, ele tem o campo, ele é o dono do campo e de toda a vizinhança. E então, ele tem a bet também. Ele Você pode apostar quem vai ganhar o jogo, que ele ganha de qualquer jeito. É verdade. Então, o apito também? O apito, é ele que contrata o juiz. Então, assim, se algo o desagradar, né? Aí sim ele muda de situação, mas ouvir nós, brasileiros, não vai ouvir. E não vai ser uma diplomacia, ainda que ágil, ainda que com alguma ligação pretérita com o Marco Rubio, que vá demovê-lo de qualquer ideia. Olha, Duvido, essa bola de cristal, Patrícia. Não sei, pode ser que eu esteja enganada. Porque o Trump, ele não é bonzinho. O Trump quer ganhar sempre. E ele só cedeu porque ele viu que ele estava perdendo. A Malévola usa bastante a bola de cristal? Opa, lógico, né? Faz parte do meu trabalho. Faz parte do seu show? É a vassoura, é o kit, a vassoura mais... A bola de cristal. Esse item, sim, é um item negociável. A questão da Magnitsky e das sanções contra autoridades brasileiras. Porque diferente da parte de tarifas que eu falei antes, onde para mim não teve participação nenhuma, nem dos Bolsonaros e nem do governo brasileiro, nas sanções, as autoridades teve sim a influência da família Bolsonaro. Eles pediram as sanções e foi uma forma do presidente Trump mostrar o seu apoio. Na verdade, as tarifas é que não tinham nada a ver com essa história. Aí as sanções, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, com certeza vieram desta influência, desse pedido. E aí sim você vai ver se a diplomacia brasileira funciona ou não, porque as sanções também foram impostas de uma forma que não se justifica. Não é a questão se o ministro Alexandre de Moraes age ou não age de forma correta. A questão é que a Magnitsky não foi criada para isso. Ela foi criada para combater terrorismo, lavagem de dinheiro internacional, para combater quem apoia governos ilegítimos no violações mundo. De direitos humanos. Então, ele cometeu um desvio gigante no objetivo da lei para agradar um aliado ideológico e tal. Então, a diplomacia, se realmente for eficiente, aí sim nós vamos descobrir se tem o dedo mesmo dessa negociação, desses interlocutores e tudo mais. E, por outro lado, se por acaso o Trump, que eu também não acredito que isso aconteça já, mas se por acaso o Trump recuar nessas medidas contra autoridades brasileiras, principalmente o STF, aí vai mostrar que houve um abandono total, realmente, desta linha de querer ter um aliado aqui no Brasil. É possível que o Trump enxergue que o Bolsonaro não teria mais a influência que ele imaginou no começo e não teria mais sentido manter as sanções. Mas eu também não acredito que isso aconteça agora. É prematuro, é muito recente. Essas sanções devem levar algum tempo para cair. 7h19. Ontem se completou a rodada número 34, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Houve um jogo na quarta-feira entre o Palmeiras e o Vitória, terminou em 0-0, mas não era dessa rodada, era da rodada 37, foi adiantado por conta da participação do Palmeiras na final da Libertadores. O Palmeiras empatou 0-0 com o Vitória. O Fluminense ganhou do Flamengo 2-1, então o Flamengo conservou a liderança com 2 pontos, um jogo em que houve um pênalti muito contestado contra o Fluminense, que não foi dado pênalti no Bruno Henrique. O Flamengo reclamou muito da arbitragem. O Santos, com o protagonismo do Neymar, o Neymar fez o gol do Santos, cometeu o pênalti que deu empate ao Mirassol, ficou no 1-1 com o Mirassol na quarta-feira. O Grêmio ganhou do Vasco 2-0. E ontem, o Juventude e o Cruzeiro empataram lá em Caxias do Sul 3-3. O Bahia perdeu em casa do Fortaleza 3-2. O Corinthians ganhou do São Paulo da Patrícia 3-1. E o Ceará perdeu em casa. O Ceará jogou quase 90 minutos. Teve um jogador expulso com 4 minutos de jogo, o Vina.
e perdeu do Internacional por 2-1. O Ronaldo Serápicos santista deve estar bastante angustiado, como eu, não é? Por quê? O Santos a rodada foi terrível para o Santos. O Santos ficou a 3 pontos acima do Fortaleza, 1 ponto só acima do Vitória e a 3 pontos abaixo do Internacional, que é o 15º na tabela e é o próximo adversário do Santos na segunda-feira, na próxima rodada. A situação do Santos, a estatística diz que o Peixe tem 43,6% de possibilidades de rebaixamento, Ronaldo Serápicos. Está abaixo de 50% já? Se tá melhorou bem. Se está abaixo de 50%, amigo, já está melhor do que no dia que começou. E no dia que fizeram o sorteio, que eu olhei a tabela, eu falei assim, a tabela é péssima para o Santos. Nós vamos ter que jogar contra esses 19 times, nós estamos fritos. A tabela é ruim desde o dia que saiu, porque o Santos estava entre os 4, 5 piores times no dia que começou o campeonato. Então, nós já começamos abaixo de 50%, acima de 50%, agora baixou de 50%, está ótimo. Já fizemos 2 milagres, que foi ganhar do Palmeiras e empatar com o Mirassol. 2 milagres, se você pegar o que esses clubes fizeram, né, o que esses times fizeram ao longo da competição, jogaram muito mais que o Santos, se organizaram muito melhor que a gente, estão numa situação muito mais confortável, Palmeiras lutando por título, Mirassol brigando por Libertadores, acho que inclusive já está classificado para Libertadores. Já está classificado matematicamente para pré-Libertadores, Então, porque ele tem 15 pontos acima do 7º colocado. Então, para nós, 2 Só milagres. faltam 12 em jogo. 2 milagres seguidos. Então agora tem que fazer a lição de casa, que é tentar... Se não ganhar do Internacional, que está entre os 8 piores times do torneio, aí tem que cair mesmo, não tem o que fazer. Agora, o São Paulo da Patrícia empatava. O São Paulo vinha dos últimos 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate contra o Corinthians. Tinha uma espécie de um tabu. O Corinthians não conseguia ganhar do São Paulo. Ontem o jogo estava em 1-1, foi muito interessante. Entrou o holandês Memphis Depay, que tem talvez o maior salário, um dos maiores salários do futebol brasileiro, na casa de 3 milhões de reais, muito questionado, né? E foi interessante, eu assisti pela Premiere, a transmissão, ou pelo Sport TV, não lembro muito bem, e o comentarista era o ex-jogador Ricardinho. Aí o Memphis Depay entrou no jogo e o Ricardinho disse assim, olha, o Memphis, quando chegou no ano passado, fez uma boa campanha, ajudou o Corinthians numa recuperação no Campeonato Brasileiro, mas é outro Memphis. Esse ano, atuações muito irregulares, só foi falar, muito né? abaixo do que se espera do Memphis. Foram. E ele falou, são 2 Memphis, um na seleção da Holanda, que ele tem feito gols, tem atuado bem, e outro no Corinthians, em que ele tem deixado muito a dizer. Foi acabar de falar, o Memphis recebe a bola, dá uma caneta dentro da área, no zagueiro Sabino do São Paulo, e faz um golaço e decide o jogo, Patrícia. Você ficou de cabeça inchada, você também assistiu a esse momento, né? Eu estava assistindo, estava no clube, em volta, todos os meus amigos corintianos. Então, assim, foi bem desagradável. E até o final, né? 3-1, foi bem complicado estar no meio de corintianos. Bom, mas 7 horas... Faz parte, né? 7 horas e 24 minutos. Nós vamos parar para o intervalo rapidinho. Na volta tem uma pauta especial para a Patrícia Gores. A ministra Aniele Franco diz que o indiciamento do ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual, ela é a vítima principal, é uma resposta para muita gente. A Patrícia Gores comenta depois do intervalo, 7 horas e 24 minutos. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV também é mistério, suspense,
para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Sete horas e 26 minutos, voltando com a edição desta sexta-feira do ISFM News. Ronaldo Serápicos, Patrícia Gores comentam, analisam as notícias com você. Você que acompanha a gente, participa, manda pra gente opinião, manda pra gente informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, internautas, telespectadores, ou por mensagem de texto para o WhatsApp 11 950 950 824, ou então direto no nosso canal no YouTube, tem um chat, você manda opinião, manda informação nele. O acesso é rádio_SFM, você pode deixar um like, se inscrever no canal e deve principalmente votar na nossa enquete. A gente quer saber o que você acha do incêndio na COP30 ontem, já tem 15 votos. Como você interpreta o incêndio ocorrido na COP30? Falha grave de organização, 53%. Eu acho que o Ronaldo Serápicos influenciou os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Sabotagem ou ação intencional, 7%. Acidente comum sem teor político, 27%. Narrativa exagerada pela mídia, 13%. Vota na nossa enquete, a gente quer saber como bateu para você, qual a sua interpretação do que ocorreu ontem na COP30. A gente tem uma pauta especial para Malévola, mas antes, hoje é sexta-feira, sextou, vamos para a nossa dica de vinho que os ouvintes, internautas, telespectadores esperam sempre na sexta-feira, a recomendação do sommelier Marcos Souza. Bom dia, Paulo Schiff, bancada e ouvintes da ISFM. Sexta-feira de feriado prolongado. E é justamente nesse ritmo mais tranquilo que chega o vinho de hoje, perfeito para dar um toque especial à tarde preguiçosa ou à noite que promete boas conversas. A dica de hoje é o vinho tinto argentino Luís de Bosca Vistalba Malbec. A vinícola Luís de Bosca é uma das joias da viticultura argentina. Fundada em 1901, ela carrega mais de um século de dedicação à terra de Mendoza, onde cada garrafa guarda um capítulo da história do vinho argentino. E quando falamos de Malbec, estamos falando da uva que encontrou na Argentina seu palco definitivo. Vinho da região de Vistalba, uma sub-região de Juan de Cuyo, onde os vinhedos têm altitude. O nome Vistalba vem justamente dessa ideia de vista elevada, uma referência ao vale onde a vinícola observa a Cordilheira dos Andes como quem vigia um tesouro. O rótulo simboliza essa ligação entre o vinhedo e a montanha. No nariz, o vinho traz toques de ameixa madura, violetas, especiarias doces, flores e fumo. Em boca é encorpado, aveludado, com taninos polidos e um final persistente. Vinho que é possível encontrá-lo a R$ 99,90 online. Harmonizações: bife de chouriço, um clássico argentino, ragu de costela com polenta cremosa e joelho de porco. Bons vinhos a todos. Paulo? É um joelho de porco aí, para quem gosta da cozinha alemã, né? Para harmonizar com o vinho recomendado pelo Marcos Souza. A Patrícia é casada com um alemão, né? Sim, e joelho de porco maravilhoso, Faz né? parte do cardápio. Faz. Ele faz, inclusive. Ele sabe fazer.
7h30, esse foi o quadro, a dica de vinho de todas as sextas-feiras pelo sommelier Marcos Souza. Obrigado pela recomendação e um ótimo final de semana para você, Marcos, com muito vinho bom e joelho de porco também, né? Patrícia, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela disse ontem que o indiciamento do ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual é uma resposta para muita gente. O ex-ministro Silvio Almeida era o que tinha talvez a maior cotação do governo Lula, que era quase uma unanimidade, né? Sim. Ele foi demitido do cargo pelo Lula depois desse episódio e agora foi indiciado. Então, ela deu um recado para alguém, né? Ela precisava ser mais clara, mas ela tá dando recado para alguém. Olha, você que continua sendo esse violador, né? Cuidado que a próxima vítima pode ser você, né? Vítima não, né? Algoz reconhecido. Então, eu acho isso, claro, importantíssimo, né? Essa pauta. Não foi a primeira vez, ela não foi a única, né? Tem relatos de outras mulheres que passaram por isso. E a gente, de fato, né? A gente não pode mais permitir. Na verdade, nunca permitimos. É que agora tem lei para isso, né? A sociedade está mais madura, né? E permitiu com que leis passassem para justamente punir esse tipo de ato, Paulo. E a gente não pode permitir mesmo, né? Que isso aconteça no ambiente de trabalho. É inadmissível, né? Agora, é uma pauta que é importante, né? Porque a gente tem um país, a gente tem feminicídio cada vez mais contundente, né? Com histórias escabrosas, né? Então, tudo isso é, de fato... Para você ver como o machismo, ele tá tão internalizado na vida da gente... Ontem eu estava no clube com amigos meus, são estudados, né? Tem uma posição privilegiada com relação ao brasileiro médio, né? Porque somos um país de pessoas miseráveis. E lá pelas tantas, semana que vem eu vou fazer aniversário, você vai, Paty? Falei, não vou conseguir e tal. Aí ele assim, pronto, o marido, sobrou pra mim, né, pra pagar o bolo. E aí todo mundo começou a rir e tal, porque ela gosta de bolo grande, não sei o quê. E aí eu falei assim, então, cara, só que ela trabalha pra caramba, né? Quem disse que é você que vai pagar a conta? Então eu tive que ser a chata da rodada, Paulo. Porque o nosso olhar, né? Até a minha amiga falou assim, é reparação histórica. Eu falei, não, é uma reparação histérica já. Porque já passou da época também da gente ficar toda hora pontuando. Olha, homem, não é não, né? Ou eu que pago a conta, não é você, cara. Então, assim, no meio de uma situação de aniversário, olha, vamos fazer uma festa e tal. Eu que vou ter que pagar a conta. Entendeu, Paulo? É postura, não é mais piada. Eu falei, cara, você tá muito machista. Reveja o seu conceito, né? E aí as mulheres que riram, olharam e falaram, nossa, é mesmo, isso é machista, né? Então a gente tem que trocar a nossa lente. Isso é o machismo estrutural? Totalmente. Estrutural e cultural. Cultural, totalmente. Cultural. Estrutural porque está enraizado em todos os locais. Está enraizado no setor público, no setor privado, nas empresas e dentro das casas, dentro das famílias. Então, por isso que ele é estrutural. Mas é cultural porque ele vem dessa coisa latina, de achar bonito, o cara que é macho e tal. E nós incorporamos. Provedor, né? Então, o homem é o provedor. E até tinha um termo que era jurídico, era usado juridicamente, chama cabeça de casal. Verdade. Porque a cabeça do casal, quando o cara falava cabeça do casal, ele estava falando do homem. Verdade. Não precisava explicar, né? Eu vi esse termo várias vezes. É por isso que eu acho que o que a ministra está se referindo, na verdade, pelos termos que ela usou. Não sei, de repente pode até não ser isso, mas os termos que ela usou, ela está falando isso vai ser uma resposta para algumas pessoas e não vai ser uma ameaça para outras pessoas. Uma resposta, porque muitas pessoas de dentro do governo defenderam o Silvio Almeida lá. Também. Não, isso é exagero, isso é frescura. Eu já fui numa reunião uma vez de emergência, me chamaram, não sou da área, mas como chamaram lá todo o corpo jurídico, teve lá uma empresa privada grande que teve um escândalo de um gerente
que estava sendo acusado de assédio sexual e tal. E no final de uma pequena investigação lá, eles chegaram à conclusão que realmente ele tocava nas funcionárias. Que é uma coisa totalmente inapropriada. E na reunião, a discussão era o seguinte, mas isso aí é tão importante assim? Essa que era a discussão, porque era uma reunião só de homens. E a nossa discussão era para saber se era apropriado ou não tocar uma funcionária. Olha que ponto que nós chegamos. Isso não é nada. Foi um esbarrão, pelo amor de Deus, nós vamos crucificar o cara por causa disso. Então teve gente dentro do governo que falou a mesma coisa. Porque a importunação dele foi mais ou menos isso. Ele tocava nas pessoas, ele fazia insinuações e tal. Não teve nenhum ato libidinoso, mas teve a importunação. No caso dela, parece que teve, sim. Mas pelo que eu me lembro, são toques e tal, uma coisa assim. Não teve... Não teve vias basta, de fato. Né? Mas não basta. Mas é isso que eu falo. O Brasil, o machista, ele acha que isso não é nada. Ele encostou dela, não era demais e tal. Então, acho que isso que ela quis dizer. Ela falou uma resposta para pessoas que diziam que isso era uma besteira, que não era demais, que era um exagero, que é o machismo estrutural. Que ainda existe e vai continuar existindo há algum tempo, enquanto a gente não tomar essa indicação, como a Patrícia falou aí, o provedor agora, como se ninguém trabalhasse mais, né? Você que sustenta. Eu acho até que pode ser que tenha alguém que sustente madame e tal, mas essa não é a realidade do Brasil há muitos anos, né? Muito tempo. A realidade do Brasil é a escalada dos lares chefiados por mulheres, sim, né? sim. Essa é a realidade do Brasil, né? Não, e ela é uma advogada que trabalha de manhã, de tarde e de noite. Tipo, o cara fala, vou pagar o bolo. Meu, para, né? A gente fala chefiada porque não existe o outro lado, né? Porque tem que acabar essa história de chefe de família, de cabeça de casal. Tem que acabar isso. Isso é uma união. É uma união, nós estamos juntos. Não tem o chefe, não tem quem manda mais, quem manda menos. Aliás, né? você até permite que mandem mais, como no meu caso, né? Mas as decisões são conjuntas. Mas a sua esposa é uma mulher linda. Não, a gente faz democraticamente em casa, é tudo democrático, a gente vota e o voto de Minerva é dela. Mas tem é que os ela dois só, né? Mas é um ser Se humano. empatar, ela ganha. Mas é um ser humano maravilhoso, ela merece. Mas veja, Patrícia, eu Carrega um estou fardo, lendo né? um livro que narra a retirada de imigrantes espanhóis para o Brasil no navio no fim do século XIX, ou seja, tem 120 anos isso, um pouquinho mais que 120 anos. E no começo do livro há um episódio em que o filho do fazendeiro engravida a filha de um colono que trabalhava como empregada na casa. Os dois bem jovens, e ele decide casar com ela. E casa com ela, realmente. Mas a reação dos pais retratada é muito interessante. O fazendeiro, a mulher do fazendeiro tenta interferir na discussão, ele expulsa o rapaz de casa, né, o filho. Ele fala assim, volta para a cozinha que lá é o teu lugar. Você não tem espaço nessa discussão, você não tem que dar opinião aqui. O colono também expulsa a filha de casa. E a mulher também tenta interferir, tenta discutir, e a reação dele é exatamente igual. Exatamente. Volta para a cozinha, que é lá o teu lugar. Você não tem que dar palpite. Isso tem pouco mais de 120 anos. E como mudou, né? E espero que mude para melhor. Porque a minha geração falhou nesse sentido, né? As minhas amigas ainda não têm esse olhar crítico. Tanto é que zero pessoas chocadas quando o cara falou, entendeu? Porque o machismo é inculcado em muitos meninos pela própria mãe. Sim, exatamente. Comportamento machista, né? E eu digo o seguinte, que eu só tenho esse olhar porque eu dou aula na faculdade sobre isso, né? Então, a minha lente mudou, mas eu cresci num ambiente completamente machista. A gente não percebe, né? A gente vai ter que prestar atenção para perceber, porque é o ato falho. E a gente comete. Nós vamos cometer. Da mesma forma como o racismo e algum preconceito, você escutou tantas vezes, nós somos programados, né, desde jovens, a escutar a piada racista ou a intimidação racista. De vez em quando você acaba repetindo. Aquela história que aconteceu com o jornalista, né? Com o da Globo, fugiu o nome. Sim. William Vac. William Vac. Terrível. É aquela coisa que você repete. Quantas vezes eu escutei aquela frase idiota que ele repetiu? Às vezes é automático. Às vezes não foi uma intenção, não sei dizer o caso, mas eu já me peguei, não com racial mesmo, porque eu, desde de jovem, como eu convivi, tive muitos amigos negros,
o esporte me ensinou isso, né? Eu convivi com jovens que vinham de comunidades carentes, que não tinham dinheiro para comprar um tênis, para poder jogar basquete, que teve que abandonar a carreira para ir trabalhar com 16, 17 anos. Então, eu tive essa felicidade de conhecer rapidamente. Mas as piadas de gênero, de loira, de português, essa aí você escuta, acaba falando, acaba repetindo anos e anos depois, 40 anos depois, você se pega, às vezes, num ato falho, repetindo uma besteira que você ouviu 1 milhão de vezes quando era jovem. Eu achei muito interessante a Patrícia falar da geração. Eu sou de algumas gerações anteriores à da Patrícia. Só que eu tenho uma filha de 28 anos. Eu tenho um filho de 33 e uma filha de 28. Que é outra geração também, que não é a minha. É uma geração aprendi melhor. Muito nesse ponto com a minha filha. Com certeza. Eu penso, antes de falar alguma coisa que possa ter alguma conotação desse tipo, por algumas advertências, tanto no campo racial como no campo do machismo, que eu tive da minha filha. Sim, e os mais jovens ainda vêm com uma carga melhor com relação a isso. A postura deles e não completamente é radical. diferente. Não é radical, aí não venha com essa retórica, ai gente, o mundo tá chato. Não, o mundo tá ficando mais correto. Chato. Imagine só você, uma mulher preta, ouvindo esse tipo de coisa. Não devia ser nada fácil, né? E que bom que a gente está melhorando, né? Que bom que a humanidade caminha para frente. A gente evolui, que nem em Pokémon. Ronaldo, o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, o capitão Derrite, né? Ele foi o relator na Câmara do projeto de lei antifacção. A atuação dele foi bastante polêmica. Ele se afastou da secretaria. Ele é dublê de secretário e deputado. Ontem ele anunciou que no final de dezembro... E depois eu que sou malévola, entendeu? Chama o Derrite de dublê. E é verdade mesmo, é verdade. Mas eu que levo a fama. Eu também sou conhecido como isqueirinho, né? Exatamente. Ronaldo, ele é dublê de secretário e deputado ou não é? Você que falou. Como é que você joga essa pergunta pra mim? Você tá louco? Diga você. Você que tem que responder de onde que você tirou esse malabarismo Ontem ele jornalístico. anunciou que a partir de dezembro ele deixa de ser dublê. Ele sai da secretaria e se dedica totalmente ao mandato de deputado. Se dedica totalmente à campanha, né? Se dedica totalmente à campanha. Ele já está em campanha, né? Na campanha para senador ou para governador. Ele pode ser um candidato dublê também, né? Para senador ou para governador. Síndico também? Foi triste você perceber que um assunto tão importante para a nação, que é a segurança e que era a bomba daquele momento. Primeiro que eles inventaram, vamos desengavetar aqui um projeto de lei para dizer que fizemos alguma coisa. Dizer que aprovar uma lei vai resolver a segurança do Brasil é uma piada, é chamar todo mundo de idiota, né? Chamar todo mundo de criancinhas que precisam ser enganadas para poder dormir sem medo, né? Que o bicho-papão não vai sair debaixo da cama. Só que o bicho-papão sai debaixo da cama. O bicho-papão vende droga, o bicho-papão lava dinheiro, o bicho-papão tem empresas, o bicho-papão mata autoridades. O bicho-papão não é mais aquele de criancinha, nós não somos criancinhas. E esses caras tratam a gente assim, como idiotas. Então ele saiu, largou segurança pública, como se segurança pública não fosse importante, coloca lá um substituto qualquer. Se ele era bom mesmo, por que abandonou? Aí veio para relatar, todo mundo permitiu relatar um projeto extremamente hipócrita, extremamente populista. Dizer que aumentar a pena resolve o problema da segurança no Brasil é uma piada. Todas as cadeias do Brasil são controladas pelo crime organizado. Os chefões do crime organizado controlam as suas facções de dentro da prisão. O bandido não tem medo de cadeia. As cadeias estão superlotadas para provar isso. Você tem que impedir que o crime aconteça. Você tem que saber de onde vem o dinheiro. Você tem que combater a lavagem do dinheiro, acabar com a empresa de fachada. E aí tudo isso você não resolve com o projeto de lei. Então, tudo isso, pura hipocrisia, pura... fantasia eleitoral para aparecer. Ele conseguiu, né? Apareceu. E então a política brasileira é assim: o interesse público 0, interesse pessoal 100 e a coisa continua dessa forma. Então, você que está chamando ele de dublê aí, mas eu acho que não. Acho que ele incorporou o personagem. Ele não tem mais vergonha. Não tem vergonha. Ele é um candidato dublê também, né? Flex. Pode ser flex, governador, né? Pode ser qualquer coisa. Mas é um assunto tão importante para o capitão Derrite. Olha, 7 horas e 45 minutos, 15 minutos para as 8 da manhã.
um rápido intervalo. Fica com a gente. Depois do intervalo, a Patrícia, a Malévola, comenta aí o oportunismo ou não do secretário, capitão Guilherme Derrite. ISF. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. Sete 48, 12 minutos para as 8 da manhã. Voltando para o ISFM News desta sexta-feira, a Patrícia Gores, o Ronaldo Serápicos estão comentando, analisando as notícias com você. E você aqui tem vez, você tem voz. Manda para a gente opinião, manda para a gente informação importante para compartilhar com os outros telespectadores, internautas, ouvintes, ou por mensagem de texto para o WhatsApp 11 950 950 824, ou então direto no nosso canal no YouTube. O acesso é Rádio _SFM, tem o chat, você manda a sua opinião ou sua informação, deixa um like, vota na nossa enquete, já com 29 votos. Como você interpreta o incêndio ocorrido na COP30? Falha grave de organização, quase metade, 48%. Influenciados aí, talvez, pelo Ronaldo Serápicos. Sabotagem ou ação intencional, 14%. Acidente comum sem teor político, 21%. Narrativa exagerada pela mídia. Eu votaria no acidente comum sem teor político. Narrativa exagerada pela mídia. Em qual você votaria, hein, Patrícia? Falha grave. Falha grave de organização. Se em vez de intencional tivesse internacional, como você quase falou, e eu também tinha lido a primeira vez aqui de longe, a ação internacional, eu votava nela só para criar a teoria da conspiração. Conspiração. Eu gosto da teoria da conspiração. A sabotagem é intencional, né? Senão a ação intencional tá meio... Então, internacional cairia melhor, porque aí a gente votava só para criar o... Vota na nossa enquete. Você concorda com o Ronaldo e com a Patrícia? Foi falha grave de organização? Ou concorda comigo, acidente comum sem teor político? Eu acho que foi um acidente comum
eu acredito na versão da gambiarra que a Patrícia... Não, mas aí Não, mas a grave. gambiarra é falha da organização. Também acho que né? não foi intencional, né? Foi internacional, mas não foi intencional. Só que você tem um equipamento que pega fogo num evento, alguma falha teve. Ele não pega fogo sozinho, amigo. Olha, antes da Patrícia comentar, né, a questão do derrite, do Capitão Derrite, se ele é dublê, se ele é flex, o que ele é, vamos para o quadro de cinema, porque é sexta-feira, né? Verdade, sextou. Com o Marcelo Pavão. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da bancada, pessoal do estúdio. Bom dia principalmente a você, nosso ouvinte e telespectador. Paulo, a dica de hoje é Wicked, parte 2, a esperada continuação do musical Wicked, que o ano passado arrebentou nas bilheterias no mundo inteiro, colecionando diversos prêmios e muitas indicações ao Oscar, o que deve se repetir com essa segunda parte. Mais uma vez, os protagonistas dessa história são as bruxas, da Elphaba, que é a Cynthia Erivo, e a Glinda, que é a Ariana Grande, além do Mágico de Oz e todo o mundo encantado de Oz. Neste filme, nessa segunda parte, que vale a pena a gente explicar por que tem a segunda parte, que é exatamente desta forma que é visto no musical da Broadway. Tem a primeira parte, o intervalo e a segunda. Então nós estamos algum tempo após os eventos do primeiro filme, onde a Elphaba e a Glinda já não estão tão amigas, e principalmente a Elphaba e o Mágico de Oz são inimigos viscerais. Então a Elphaba foi para a floresta, nas sombras, ela virou a vilã de tudo que acontece em Oz, é a bruxa má do Oeste, enquanto a Glinda é a bruxa bondosa que vive no Palácio das Esmeraldas, cercada de alegria, de felicidade, tudo que é bom. Aí o que acontece? A Glinda vai tentar consertar essa desarmonia entre o Mágico de Oz e a Elphaba, só que as coisas não saem muito desse jeito. Muito pelo contrário, vão ladeira abaixo e ainda pioram quando chega a Oz, aquela menininha dos sapatos vermelhos com seu cachorrinho, que quando chega no mundo de Oz, se une ao leão, ao espantalho e ao homem de lata e vão pela estrada de tijolos amarelos até o castelo do Mágico de Oz. Só que o que acontece? A Elphaba, ela é quase que um personagem de resistência. Ela virou a vilã de tudo e vai tentar retomar a sua vida normal. E aí começa uma série de situações que não vale a pena a gente estragar a brincadeira, mas uma coisa que a gente já pode dizer: os cenários do filme, a grande maioria dos cenários, gigantescos, maravilhosos, não são geração de computador ou efeito especial. Grande parte dos cenários vistos no filme são reais, como a própria estrada de tijolinhos amarelos e milhões de flores, isso mesmo, milhões de flores foram plantadas para mostrar como é Oz. Então, além da história em si, das músicas, né, de todo o musical da Broadway, nós temos ainda quase como um personagem os cenários. E mais uma curiosidade: 2 músicas que serão ouvidas no filme são inéditas. E por que isso? Que para concorrer, por exemplo, ao Oscar como melhor canção, não pode ser uma canção que já foi vista no teatro, no musical. Então foram compostas 2 músicas inéditas justamente para que sejam elegíveis aos principais prêmios, inclusive o Oscar. E aí nós temos esse filme, que é mais uma vez dirigido pelo John Chu. Ele é muito mais sombrio do que o primeiro, ele tem um ar mais político do que o primeiro, ele tem uma pegada um pouco mais séria e trazendo essa questão da resistência, da acusação, enfim. É uma história de Oz
com algumas pitadas mais ousadas. Vale a pena assistir esse filme na telona, porque é realmente uma experiência cinematográfica. Paulo, até semana que vem. Essa foi a dica de cinema de todas as sextas-feiras, também de séries do Marcelo Pavão. Obrigado pela dica, ótimo final de semana para você, com muita pipoca, muito filme bom, Marcelo Pavão, e muita série boa também. Olha, o Gustavo Silva, jornalista responsável aqui pelo quadro de celebridades e subcelebridades, que não vai ter hoje, justamente porque ele foi assistir pela segunda vez o Wicked, e ele fala para nós assim, assiste até o final, porque tem uma cena de homenagem aos grandes musicais imperdível. Ah, que legal, eu amo musical. Muito importante assistir até o final. Agora, de tudo isso, o que mais me impressionou foi que o quadro que ele apresenta chama Celebridades e Subcelebridades. Vocês lembram que o André Orsini sempre criticou muito esse quadro. Ele mesmo, Gustavo Silva, ele se referiu ao quadro dele dizendo assim, o quadro de fofocas. Olha ele que só. falou isso, não sou eu que estou falando. Foi ele que falou, Ronaldo. Eu acho que você está fazendo uma fofoca, né? Fofoca da fofoca, inclusive. Fofoca da fofoca. Depois ele pergunta, por que me chama de isqueirinho, né? Vamos chamar de isqueirão daqui pra frente. Olha, Patrícia, antes de você comentar sobre Ele não me deixa falar. É toda hora antes, agora é o quadro, não sei o quê. Antes, agora... É o terceiro Agora, Você tá me caçando a palavra. Então, mas quando eu falar, agora depois você diz se eu tenho razão ou não de ter Talvez. falado isso. Antes de você falar sobre The Hit, eu vou ler a participação do capitão Flávio Ponciano, da PM, sobre essa questão. Nosso ouvinte, ele mandou assim, bom dia, ótima sexta a todos. Conheço The Hit, foi meu contemporâneo de academia, lá da Polícia Militar, é o Barro Branco, né? E sei, é o Barro Branco? A Academia da Polícia Militar. É uma das academias, uma das, a mais famosa, sem dúvida. Então, E a de conta São pra Paulo. gente se é do Barro Branco. E sei que agiu com convicção pessoal e não com vontade de aparecer. O fato é, alguma coisa tinha de ser feita, o primeiro passo foi dado, diz o Fábio Ponciano. Pode se aprimorar. Concordo que penas mais longas não resolvem, mas sim que sejam cumpridas na íntegra ou quase totalmente. E pelo que li, também vão atrás do dinheiro, do money. Não sou ingênuo, política é política, e a existência do político depende de aparecer e agradar ao eleitorado. Todos, repito, todos fazem isso. Patrícia, Exatamente. diz o Flávio Ponciano. Olha, Eu tinha razão de ler ou não tinha? lógico que tinha, até porque é o nosso ouvinte, tinha, né? sim. Ouvinte tem prioridade. Segundo o que ele disse, concordo plenamente, né? O que o The Hit fez durante essa curta estada, né, entre idas e vindas, foi muito importante. Como, por exemplo, ele impediu o avanço do PCC aqui na Baixada Santista no sentido de fechar vias como eles fazem isso no Rio de Janeiro, né? Barricadas. Então, eles fizeram essa intervenção que é importantíssima. Ocupação de território. Ocupação, exatamente. Do tipo, olha, só sobe aqui se for prestador nosso, prestador de serviço nosso. O morro é nosso, né? Que eles fazem no Rio de Janeiro. Mas eu acho que a sua crítica, Paulo, com relação a isso, né? E até o uso desse termo que você usou bastante maléfico, né? Deve-se ao fato de Dublê. de dublê, exatamente. De que o que a gente lamenta é que as pessoas, elas pensam, olha, eu vou ficar até dezembro. Por quê? Porque a partir daí eu vou em campanha. E aí é o que o nosso ouvinte fala, olha, todo político faz isso, né? O político precisa ser visto. Sim, a gente entende. Mas o problema é que o político, ele sempre está pensando nas próximas eleições. E não está pensando, olha, eu vou até me sacrificar para as próximas eleições, mas eu vou continuar no cargo para o bem geral da nação. Ninguém pensa assim. Todo mundo pensa no poder. E essa é a nossa crítica. A gente sabe que o político tem que ser visto, mas o que a gente pensa é o seguinte, olha, se a pessoa está lá e, de fato, ela quer mudar a situação, ela que não saia. Ela que fica até o final do seu
mandato até quando assim permitir. A missão, né? Terminar a missão. Você está usando o termo dele. É isso aí, terminar a missão. Porque, não, olha, todo mundo faz. Cara, então, se todo mundo faz, todo mundo tem que fazer igual? Não, né? Perfeito. O diferente tem que ser feito, né? Perfeito. Se não tá dando certo agora, é porque todo mundo tá fazendo alguma coisa errada. A gente precisa, o Paulo sempre fala aqui, nossa, há 15 anos que eu tô aqui, ele fala isso, precisamos de estadistas, de pessoas que pensem no país e não nas próximas eleições. Então essa nossa crítica aqui, editorial de Paulo, é justamente essa, né? Por que pensar nas próximas eleições? Se estava dando tão certo, se a gente aqui, a gente é um jornal que a gente defende sim a polícia. Esse é sempre a regra. É linha editorial. É linha editorial. Então, assim, a gente quer bandido preso na cadeia e trabalhando, de preferência. Paulo, quem é o ouvinte mesmo? É o capitão? Flávio Ponciano. Flávio Ponciano. Olha, eu queria destacar isso porque a participação dele no programa foi extremamente equilibrada, racional. A gente tem que elogiar muito o ouvinte quando faz uma ponderação, mostrando o seu ponto de vista com argumentação, com educação, com elegância e principalmente mostrando realmente qual é o fundamento dessa opinião, né? Então, por isso que eu queria destacar, mandar o parabéns aí a esse ouvinte e só para explicar o seguinte, né? Que nós nunca aqui duvidamos da capacidade do Derrite como profissional da área de segurança. Eu, inclusive, acho que teve um trabalho muito importante aqui em São Paulo até agora, e esse que foi o motivo, que foi o que a Patrícia colocou agora no final. Esse foi o motivo principal da crítica, ele abandonar a missão que ele estava cumprindo do Estado de São Paulo para ir fazer a sua própria campanha. Então essa que foi a grande crítica. Agora, ninguém questiona a capacidade dele na área de segurança pública. Então esse é o esclarecimento que eu queria fazer, tendo em vista essa manifestação super equilibrada, super ponderada do ouvinte. O nosso posicionamento sempre foi de relatar os fatos aqui e destacar ações bem-sucedidas da polícia para ajudar o nosso ouvinte, o telespectador internauta, a formar uma opinião fundamentada sobre a atuação da polícia. A pluralidade, a gente sempre destaca ações bem-sucedidas e, por sinal, a próxima pauta é uma ação bem-sucedida da polícia. O que aconteceu no caso do Derrite, eu usei o termo flex, o termo dublê, é que a atuação dele como relator foi um pouco desastrada. Inclusive, o Estado de São Paulo, onde ele é o secretário de Segurança, a gente tem elogiado muito o rastreamento financeiro, a asfixia financeira do PCC. Começou com as empresas de transporte coletivo UpBus e Transwolf em São Paulo. Houve interdição das empresas no ano passado e com reflexo nesse ano. Foi a rede de distribuição de combustíveis, as padarias de São Paulo rastreadas por lavagem de dinheiro, no campo imobiliário, as lojas de brinquedo em shoppings. Nós sempre elogiamos isso, né? O projeto do Derrite tira dinheiro da Polícia Federal. Ele propôs inicialmente que os governadores devessem autorizar operações da Polícia Federal. O segredo, dizem que... Não, ele jogou com a torcida. Ele jogou com a torcida. Chamar de terrorista, tentar classificar como terrorista. Eram ideias para causar impacto. Então, a crítica foi essa. A gente percebia que a preocupação maior era a divulgação. Era o impacto de mídia e tal. Então, mas no final, o projeto foi corrigido. Acho que é um avanço, mas não é suficiente. Nós precisamos de mais. Lógico. E nós precisamos de gente à frente das instituições que fazem a segurança. Né? Deputado não bota a mão na massa para resolver a segurança. Ele bota a mão na massa quando é secretário. Então ele abandonou a missão, isso que eu reclamo muito. Todo mundo diz que o segredo é a alma do negócio. O segredo é muito mais a alma de uma investigação do que de um negócio. Como é que a Polícia Federal vai ter que pedir autorização do governador? O governador pode ser o alvo da operação. Exatamente. O amigo do governador, o aliado, pode ser o alvo da operação. Isso seria completamente absurdo. Por trás disso é aquela história de que o Supremo autoriza investigação, pede investigação da Polícia Federal contra parlamentar que critica o Supremo. Por trás disso é isso que tinha. Sim. Era um afago na família Bolsonaro, né, que defende essa tese.
Agora, tem muitas coisas que devem ser consideradas e o nosso posicionamento qual foi? Houve protesto contra o Derrite e o Tarcísio na terça-feira. 22 instituições que representam policiais militares e civis do estado de São Paulo apoiaram esse protesto no Largo de São Francisco às 2 horas de terça-feira. O que nós dissemos aqui? Esse protesto não é contra a política de segurança do Derrite e do Tarcísio. É um protesto contra a maneira como eles tratam a carreira do policial, o salário do policial. A gente deixou claro isso aqui durante o programa. 8 horas e 5 minutos, nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho. Fica aí com a gente. ISFM News. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Voltando com o ISFM News, agora é o último bloco do ISFM News dessa sexta-feira. A Patrícia Gores e o Ronaldo Serápicos comentam, analisam as notícias com você. E você que acompanha a gente também comenta, também analisa aqui no ISFM News. Você pode mandar mensagem de texto, com opinião, com informação, ou para o WhatsApp 11 950 950 824, ou direto no chat no nosso canal no YouTube, o acesso é Rádio_ISFM. Você pode deixar um like, pode se inscrever no canal e deve votar na nossa enquete. A gente quer saber o que você acha do acidente de ontem, do incêndio de ontem na COP30. O que você acha disso? Foi sabotagem? Foi um acidente comum? Foi falha grave da organização? Vota na nossa enquete. Nós vamos conversar agora. Antes eu vou dizer, nós vamos conversar com o Luan Paiva, mas antes eu vou ler uma participação de um ouvinte. A Patrícia não está na mesa nesse momento, mas o ouvinte diz assim: bom dia, tricolores estão por aí. É a Patrícia, né? Caneta de presente para o São Paulino, porque ontem o Memphis deu um drible entre as pernas do Sabino, zagueiro São Paulino, antes do gol. Uma pergunta aí é para mim e para o Ronaldo. Com o rebaixamento do Santos, o Ney fica para a Série B? É o Edilson de Praia Grande, corintiano, que manda essa mensagem. E aí diz assim, não vai ler a mensagem? Pede e não lê? Tá aí, Edilson, tá lida a mensagem do Edilson, zoando o São Paulino e zoando também o santista. Ele é corintiano. Hoje é o dia dele, né? O Corinthians ganhou do São Paulo de 3-1.
Nós vamos conversar com o Luan Paiva. Ele é o líder institucional da Abrazel Baixada Santista, entidade que representa bares, restaurantes, e teve um encontro com o secretário estadual de Turismo, justamente para saber quais são as políticas para alavancar bares e restaurantes da Baixada Santista. Conta pra gente como é que foi, Luan. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Foi um encontro muito bacana. Ouvindo e vendo. E vendo também, né? Verdade. Agora tudo é vendo também, né? A gente fez um encontro da Abrazel aqui a semana, faz mais ou menos uns 15 dias. Foi o primeiro ciclo Abrazel. É um encontro que a Abrazel Baixada Santista iniciou e a cada encontro terá um tema. Esse primeiro encontro foi para falar sobre turismo gastronômico. Então nós reunimos o secretário estadual de turismo, que é o Roberto de Lucena, o secretário municipal de turismo de Santos, que é o Thiago Papa, e a de São Vicente, que é a Juliana Santana. Então naquele encontro, os secretários apresentaram quais serão os planos de ação para essa temporada 2025-2026. Foi o momento que a gente conseguiu levar algumas demandas do setor para eles e ouvir o que eles estão trazendo para a nossa região. A nível estado, o Roberto de Lucena vem fazendo um trabalho muito bacana para o nosso setor, para o turismo, e prometeu aí mais investimentos nessa temporada para ajudar aí o setor de bar e restaurante. Em Guarujá a gente tem, né, a Rua Rio de Janeiro, gastronômica. Em Santos também tem a Rua Tolentino Filgueiras, né, que é gastronômica. Em São Vicente também tem, né? Em Itanhaém também tem, né? Itanhaém tem restaurante de beira de estrada com muita qualidade, né? Quais são as novidades? O que vem para incrementar esse setor que cresceu muito, principalmente depois dos programas reality shows de culinária na TV, não é? Sim. O setor... Em Santos, inclusive, tem 2 restaurantes de um vencedor do programa, o Dário, né? Que é vencedor de um Masterchef da Rede Globo. Sim. Tem o Madê, na Rua Minas Gerais, e tem o Paru, né? Paru, isso mesmo. No mercado de peixe, né? Isso mesmo. O setor esse ano, né, Paulo, 2025... Só para não ser injusto, tem a Maísa também, né? Que foi vencedora de um reality show da GNT. Sim. O setor esse ano, 2025, foi um ano bem desafiador. A gente passou o setor vem inovando, né? A chegada da inteligência artificial vem trazendo aí mais tecnologia para o setor. Então é importante a gente falar em investimentos tecnológicos. Muitos restaurantes estão se adaptando a esse novo normal e isso é muito bom. O apoio do poder público é importante quando a gente fala de investimentos de segurança, atrações. A gente tem aqui temporada de cruzeiro. É algo que a gente bateu muito na tecla com os secretários. É importante que o turista que vai para a temporada de cruzeiro, que vai embarcar, ele ande na cidade, conheça os bares e restaurantes da cidade. Então foi algo que a gente pediu ajuda do poder público para que consiga trazer esses milhares de turistas que embarcam no navio, nos cruzeiros, para que eles andem nas vias gastronômicas, conheçam a culinária santista, a culinária não só de Santos, mas também das cidades da Baixada Santista. Guarujaense, Vicentina. De todos os outros lugares. Então é um trabalho que é feito e a gente precisa do apoio do poder público. Então esse foi o intuito do encontro que nós tivemos. Foi um encontro muito bacana, muito saudável e trouxe aí bons resultados para o nosso setor. Agora, Luan, até na culinária, até na gastronomia, inteligência artificial, como que vai ser isso? Eu estava com um desenvolvedor há mais ou menos uma semana, um pouco mais de uma semana. Ele montou um programa que ele coloca a inteligência artificial nas câmeras do restaurante e aí as câmeras identificam quando acaba a bebida da mesa por exemplo, a gente está aqui sentado, acabou o copo de chopp. A câmera identifica e manda um sinal para a cozinha repor a bebida que acabou. Então, é inteligência artificial e isso é muito bom. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, vem bastante coisa aí para o ano 2026. A Abrazel, a gente vem trabalhando muito com esse setor de inovação que precisa inovar. E se Deus quiser aí, o setor vai crescer cada vez mais. Pode acontecer, por exemplo, de um cliente pede o açúcar que não é branco, mascavo ou demerara. A inteligência artificial vai registrar quando o cliente... Olha, isso aí já é bem detalhado, né? Mas
tem muitos programas, né? Hoje a inteligência artificial, ela vem para somar, né? Tecnologia dentro de uma cozinha. A gente tem aqui em Santos uma grande pizzaria que faz aí quase 900 entregas por dia. Então, a inteligência está presente na operação dessa pizzaria. Então, é muito importante usar isso ao nosso favor. E a Brasel vem consolidando cada vez mais esse uso da inteligência artificial dentro dos restaurantes. Olha, eu vi a reação enquanto você falava da inteligência artificial que percebe que acabou a bebida no copo e já pede para o garçom substituir, né? Eu vi a reação do Ronaldo Serápicos, que indiferença, né? Porque ele não bebe chopp, né? E a reação curiosa e muito interessada do Felipe Faustino. O Felipe Faustino olhando com muita curiosidade, ele nem imaginava essa interferência da inteligência artificial, também muito interessante nos bares e restaurantes. Agora, você colocou como 2 pontos importantes do encontro do setor, promovido pelo setor, pela Abracel, com os secretários de turismo, a questão da segurança, que é muito importante. Sim. Realmente. A preocupação com a segurança afasta o turista, afasta o cliente, afasta até o usuário de alguns horários, de alguns restaurantes, né, que ficam em lugares menos seguros, considerados menos seguros. E também a questão dos cruzeiros, né? Você falou dos passageiros que embarcam, né? Os que vêm para Santos para embarcar, seria importante eles circularem pelos restaurantes. Que o terminal é em Santos, né? O terminal de passageiros. Mas também desembarque, né? Também tem desembarque. Sim. De passageiros que vão para outras cidades. Você acha que tem medidas que podem ser tomadas? Seria muito importante para os restaurantes terem essa demanda, porque a temporada vai desde o final de outubro até abril, não é? Metade do ano, né? Sim, são muitos meses, né? A gente vem articulando junto com o secretário de Santos, secretário de Turismo, para criar uma linha, uma trajetória nesse turista. A gente tem muitos ônibus que chegam cedo, e o embarque é só a partir do meio-dia, 2 da tarde. Como tem passageiros que chegam às 7 da manhã no cruzeiro e só vão embora às 3, 4 da tarde. Então a nossa ideia é usar esse tempo que eles estão ociosos e levá-los para conhecer Santos, para visitar Santos, não só bares e restaurantes, mas também conhecer museus, conhecer pontos turísticos. E Santos tem muitos lugares para ser explorado. Mas é um programa que a gente precisa do apoio do poder público. Não dá para nós, quanto instituição, fazer sozinho. Então é essa a ideia que a gente vem dialogando. A gente vem trazer para perto o poder público, apresentar quais são as demandas e articular junto. A gente sabe que o poder público não consegue fazer sozinho. Nós também não conseguimos. Então quando a gente trabalha junto, a gente tem aí um resultado muito satisfatório para o setor. Na segurança também não é só a presença de policiais, a iluminação é muito importante. Sim, também, né? A gente tem, né, Paulo, a Secretaria de Turismo de Santos, ela vem pedindo muito para a Brasel incentivar o turismo no centro histórico. Mas é o que a gente sempre fala, o centro histórico, ele precisa de segurança, iluminação. Hoje, se você vai, hoje é sexta-feira, se você entra no centro histórico às 9 da noite, chega a ser até perigoso você ter um restaurante lá, por conta de os moradores de rua, por conta de assalto. Então precisa ter o apoio também da segurança pública nesses lugares. Hoje a gente tem as vias gastronômicas, como por exemplo aqui na Tolentino, que traz muitos clientes, mas é importante ter o apoio da guarda, da polícia, porque isso traz a segurança, não só para o consumidor, mas também para o proprietário. Nós estamos conversando aqui com o Luan Paiva, que é o representante institucional da Abracel Baixada Santista, que lida com bares e restaurantes. Para encerrar, Luan, nós podemos esperar boas novidades. Você se referiu à temporada 25-26, é curioso, né? Porque o verão é a única estação que não cabe num ano só, né? Ela começa no finalzinho de dezembro, antes do Natal e do Ano Novo, e vai até março, né? Sim, então, sim. Por isso que se fala 25-26. A gente pode esperar boas novidades ainda em 25? Olha, é o que a gente mais busca. Esse ano, se a gente voltar ali atrás, nós tivemos aquele problema da água. Na Baixada Santista, começou no Guarujá, se espalhou a crise da água, que afastou muitos turistas da nossa região. Então a gente torce
para que nessa temporada não tenha nenhum incidente desse estilo, em que os turistas estejam presentes na nossa região, porque quando o turista vem aqui, é óbvio que ele vai no restaurante, ele vai num bar, ele consome o dinheiro dentro da nossa região. Então, o que a gente busca é esse aquecimento do setor. Muitos bares, muitos restaurantes já aumentaram suas equipes, já vem trabalhando com mais estoque para atender essa temporada, que é uma temporada muito boa e para o setor ajuda muito o caixa aí de todo ano. Metanol já está superado. Metanol já está superado. Adulteração de bebidas superada. Sim, sim. Luan Paiva, obrigado pela participação Obrigado, aqui viu? no ISFM News desta sexta-feira e muito boa sorte na continuação da atividade à frente da Abrazel. Obrigado, Paulo. Obrigado. Ronaldo Serápicos, você queria muito comentar, e a Patrícia quer comentar também, a indicação do advogado Jorge Messias, que muita gente diz que é Jorge Bessias, não é? Para o Supremo Tribunal Federal pelo Lula. Ontem foi 20 de novembro, existia o pedido de um novo ministro do Supremo de etnia preto, alguma coisa assim, mas a indicação do Lula foi Jorge Messias, que também abriu uma crise no Senado. Você que está chamando de Bessias e deixar isso bem claro que você está... virou ato falho, né? Virou ato falho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente brincar com o nome das pessoas, ainda mais uma pessoa que provavelmente vai se transformar em ministro do STF. Veja, havia uma pressão da comunidade jurídica por uma mulher no Supremo, para diminuir a diferença que existe hoje da paridade de gênero, e principalmente porque o número de juízas, de magistradas no Brasil cresceu surpreendentemente, gigantescamente nos últimos anos. Mas é uma tradução mais ou menos previsível. Se você entra num curso de direito hoje, nas salas, as mulheres são maioria, não são? Não sei se são maioria, mas a gente tem hoje a aprovação de concurso. Tem gente concordando que é a maioria. 50%, né? Já são maioria. Maioria, eu colocaria aí em torno de 70%. Então, a aprovação de concurso, eu sei que já está bem meio a meio, Então, se você tem hoje magistrados chegando na carreira, 50% homens, 50% mulheres, o Supremo, uma hora, tem que começar a se adaptar a isso, né? Nós tínhamos uma participação um pouco maior e agora temos uma ministra só. Então, eu achava que a reivindicação de uma mulher era importante. Mas o Supremo é aquela história que a gente já conhece. A indicação é política, a indicação tem uma conotação de a minha turma contra a turma deles. Então, o Lula fez isso, o Bolsonaro, que podia ter tentado mudar, fez igualzinho, pegou duas pessoas de confiança, colocou lá, que votam com ele até hoje. O André Mendonça é super leal, sempre vota junto com o ex-presidente. O Cássio Nunes um pouco menos, mas também vota sempre com as questões de pauta ideológica dessa forma. Então, o Supremo é indicação política. E como indicação política, tinha tudo a ver para o presidente Lula indicar um aliado que esteve na AGU em momentos críticos da gestão petista e que provavelmente vai ser leal e que teria lá um viés por conta da sua religiosidade que eu sinceramente não vejo nenhuma. Se o gênero tem alguma implicação em termos de equilíbrio, você procurar equilíbrio religioso, para mim, não tem absolutamente nada a ver. Não tem sentido. O Bolsonaro começou isso dizendo que ia indicar... Num país laico não pode. Num país laico, os presidentes da República procuram indicações religiosas, né? O ex-presidente Bolsonaro falou que iria indicar uma pessoa super evangélica, extremamente terrivelmente, sei lá qual é o termo que ele usou. E o Lula faz a mesma coisa também para tentar equilibrar as tendências religiosas. Essa não tem nenhum sentido, né? O gênero faz mais, essa não. Então, agora, em termos de conteúdo jurídico, não dá para dizer que o indicado a ministro não tem uma bagagem excepcional. Tem sim, tem competência. O problema é saber o resto, né, da comunidade jurídica. Com certeza, nós temos outros juristas brilhantes, magistrados brilhantes, equilibrados, justos de verdade, né, que entendem o que é justiça para valer e que com certeza foram preteridos porque eles não têm o atributo político. O STF vou deixar claro, né, é um tribunal que você precisa de capacidade, mas muito mais do que isso, você precisa de alinhamento político.
Agora é por isso que nós vamos ter aí uma disputa. Provavelmente vai ser mais um ministro que passa raspando, assim como já aconteceu com a renovação do advogado, do Procurador-Geral da República, que passou raspando. Então, o Senado já mostrou que vai ser hostil, porque o Senado tinha um outro candidato, que também era candidato político, que foi preterido. Então, o Senado já está voltando pauta-bomba agora, em represália e tal. E talvez crie aí um pouco de dificuldade para a aprovação desse ministro. O que seria inédito, né? Nós nunca reprovamos um ministro indicado para o STF. Na história do país, a aprovação do Paulo Gonet para ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República na semana passada foi por 4 votos. É a menor de da folga. história. 45 votos quando exige uma maioria de 41, né? Paulo, antes de fazer esse comentário, eu queria mandar um beijo para um ouvinte que me parou na frente de uma clínica veterinária e ele me reconheceu pela voz. E a gente ficou batendo papo, ele falou que todo dia ele pedala na praia ouvindo a ISFM, né? Então... Como é o nome dele? Então, a gente ficou batendo papo e eu esqueci de perguntar, mas ele sabe quem é, porque ele estava na frente da clínica veterinária. A gente pede para esse ouvinte que conversou com a Patrícia na frente da clínica, manda uma mensagem para o 11 950 950 824 e se identifica que a gente vai falar o nome dele aqui. Sim. Agora, nos livros de história... Né? Porque a gente está vivendo história, não é assim? Sim. Estamos vivendo história. Eu quero ler esse livro depois, né? Quando tiver a parte que a Dilma está combinando com o Lula. Olha, pega lá com Bessias o papel. Por isso que eu falei que muita gente chama ele de Bessias. Bessias. Né? E aí, porque a Dilma estava gripada, né? Estava terrivelmente gripada no dia. E... depois ele vai virar ministro do STF, né? A história é engraçada, a história do Brasil. De tédio não morreremos, né? Bom, dito isso, eu queria dizer também e fazer aqui uma reflexão. Quem é o assessor do Lula? Porque ele tem umas ideias, assim, brilhantes, né? Só que não. No dia que é tão importante, né, da consciência negra, ele indicar um ministro do STF branco, heterossexual e homem, né? Porque todo aquele simbolismo que ele fez na subida da rampa, quando ele foi eleito e reeleito presidente da República, foi muito icônico e ficou ali, né? Ficou por ali, Paulo, porque... a gente está falando que a gente tem hoje o maior número de mulheres advogadas no Brasil. Alunas das cadeiras da Faculdade de Direito, 70% facilmente. Eu, como uma professora, consigo ver isso. Poucas juízas. E o reflexo está aí, né? A gente tem hoje a Câmara de Santos, também a Renata Bravo foi retirada para ir para uma secretaria. A gente perde e provavelmente ano que vem não teremos vereadoras em Santos, só teremos uma, né? Débora Camilo. A Cláudia Alonso provavelmente também vai sair, porque é suplente. E pela perpetuação do poder, os políticos voltam aos seus cargos para serem visíveis, né? De novo, como sempre. Então, assim, a reflexão que fica quem que é esse assessor? Podia ter escolhido hoje, por exemplo, para anunciar. Não, ele escolheu no feriado da consciência negra para isso, né? Eu não estou discutindo aqui a capacidade dele enquanto jurista, de forma alguma. O que eu discuto é simbolismos, né? Representatividade. Ele que se diz tão representativo, né? E eu só com o meu lado malévola, eu... mandei mensagem para alguns amigos petistas, esquerdistas. E aí? E o seu digníssimo presidente? Bola fora, hein?